Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre uma questão filosófica famosa e que tem relevância e importância para o direito. É o Trilema de Munchausen. O Trilema de Munchausen é uma construção teórica elaborada por um pensador chamado Hans Albrecht e está no livro Tratado da Razão Crítica. O Trilema de Munchausen refere-se a um personagem da literatura, o Barão de Munchausen. O Barão de Munchausen é um personagem famoso por ser um personagem mentiroso. O Barão de Munchausen contava histórias impossíveis. Uma das histórias famosas acerca do Barão de Munchausen, que o Munchausen contou, seria a de que ele iria pular sobre uma poça de lama e no momento do salto com o seu cavalo, ele puxou os seus próprios cabelos e com isso ele alcançou uma distância maior. Note-se que, então, pelas leis da física, isso seria impossível. Hans Albert, então, ele puxa da literatura essa noção de um personagem que mente, de um personagem que cria situações impossíveis, para conectar com a sua perspectiva de ciência. E para nós é interessante porque a perspectiva crítica de ciência do Hans Albert é possível de ser aplicada ao direito. Então, o que acontece? Hans Albert ele elabora o chamado Trilema de Munchausen. O Trilema de Munchausen seria uma tríade de três problemas que todo sistema lógico acabaria incorrendo. Por sistema lógico, entenda aquele sistema fechado, aquele sistema que tem a pretensão de não ter contradições dentro de si mesmo e aquele sistema que tem a pretensão de completude. Imagina-se, então, dentro de diversas concepções acerca do direito, sendo uma delas a mais famosa, talvez a do Hans Kelsen, mas a outra do Hart ou do Ross, enfim, que tratam o direito enquanto um sistema, que imaginam que o direito ele se fundamenta a si mesmo e ele se fundamenta de modo fechado. As normas adviriam de uma outra norma, basicamente, é a ideia de sistema na perspectiva dos sistemas fechados. Nos sistemas fechados também não existiria a ideia de contradição. Ou os sistemas simplesmente não aceitariam a contradição, ou os sistemas contariam com elementos os quais as contradições seriam expelidos. Hans Albert, então, critica qualquer sistema lógico. Hans Albert não estava se referindo especificamente ao direito. Hans Albert diz que todo sistema lógico que tem a pretensão de ser fechado em si mesmo, ele vai incorrer em três problemas. Ou um regresso infinito, ou uma circularidade, ou um fim ou início dogmático ou abrupto. Ou seja, um sistema que se pretende fundamentar a si mesmo, ou ele iria começar com uma proposição que derivaria de uma outra proposição, que derivaria de uma outra proposição, que derivaria de uma outra proposição até o infinito. Ou o sistema, então, se fundamentaria de modo circular. Uma proposição estaria fundamentada em outra proposição, que estaria fundamentada em outra, até formar uma espécie de círculo. Ou então, para fins de evitar ou o regresso infinito ou a circularidade, um início ou um fim dogmático. A norma fundamental keynesiana precisamente é esse início ou fim dogmático. Então quero dizer aqui que a perspectiva que analisa o sistema enquanto sistema lógico fechado cai em algum dos três problemas filosóficos apontados pelo Trilema de Munchausen. Então o que acontece? Se se imaginar que o direito ele é fechado, se imaginar que o direito ele se fundamenta em si mesmo, para imaginar o fechamento é necessário que exista um ponto de Arquimedes, uma alavanca. O problema é que no conhecimento nós não temos esses pontos primeiros, no conhecimento nós não temos esses inícios infalíveis. Então, lembrando, o sistema keynesiano é um sistema de derivações da norma fundamental, que é uma norma pressuposta, hipotética, enfim, a sua caracterização deriva e é complexa, enfim, mas deriva a depender da época em que nós estamos pensando Kelsen, mas da norma fundamental derivaria uma autorização para a elaboração da Constituição
Da Constituição derivaria uma autorização para a elaboração de leis ordinárias, enfim, e das leis ordinárias derivaria uma autorização para a elaboração da legislação infralegal, e da legislação infralegal nós teríamos autorização para a criação de contratos e atos administrativos. Note-se então que Kelsen imagina o direito na forma de uma pirâmide, do qual um ato jurídico extrairia sua validade e derivaria de outro ato jurídico superior. A questão é que então nós iremos subindo degrau e grau, porém é necessário que exista um fim ou início que dá na mesma coisa. É necessário que a subida dos graus termine em algum lugar. Então, para o sistema fechar, é necessário então que exista um fim dogmático, um fim posto arbitrariamente. E é precisamente essa a crítica que é feita a Hans Kelsen. Se se quer construir, e essa é a pretensão do Hans Kelsen, superar o justnaturalismo, se quer construir um sistema que é não metafísico, ou seja, que não está baseada em proposições fora da nossa experiência cotidiana, então é evidente que nós não podemos nos resumir a fins ou inícios dogmáticos sem fundamento algum. Kelsen, ele, no final das contas, vai fundamentar a norma fundamental numa espécie de mal necessário. É necessário que exista um início e é necessário que exista, ou então, um fim, no caso da subida das normas, no grau de generalidade, no grau de autorização. É necessário que exista algo para fechar o sistema. Agora, da necessidade de algo para fechar o sistema, há fundamentação suficiente para se recorrer a uma ideia de norma fundamental? Veja-se que Hans Kelsen recorre a uma norma fundamental porque ele quer imaginar ou construir, enfim, descrever o sistema jurídico como um sistema puro, como um sistema livre dos problemas políticos. Ele reconhece que é possível o direito ser analisado a partir da sociologia, a partir da política, inclusive isso está na introdução à teoria pura do direito. Ele diz que o direito é possível de ser observado de diversas maneiras, mas ele imagina um direito puro, um direito livre de ideologia. No momento em que nós pensamos que a Constituição ela é válida porque ela foi formatada, foi criada dentro de um processo político legítimo, onde existiu participação, nós estamos inserindo um componente político, e esse componente político estaria fora do sistema, e esse precisamente é um problema para o Kelsen. Por isso então que Kelsen imagina que a Constituição derivaria de uma norma fundamental, que seria aquele elemento, condição de possibilidade do sistema jurídico. Então é isso. O direito seria fruto de uma mera construção e de uma mera abstração. E esse é o problema, então, que o Hans Albert vai apontar. O Hans Albert vai apontar que o conhecimento ele acaba tendo uma fundamentação muito fraca e, na verdade, então, uma ausência de fundamentação suficiente, ou seja, nós não temos razões suficientes para entender e para nos mover de acordo com uma teoria que simplesmente cria um início ou um fim dogmático dentro de um sistema de derivações. Então, para o Hans Albert, e é uma crítica com a qual eu concordo, um dos tantos problemas que uma teoria que cria um sistema fechado como a do Hans Kelsen sofre é a ideia de um início dogmático. A recorrência a um ponto no sistema que acaba sendo um ponto fixo, mas é um ponto metafísico, ou seja, um ponto que ele é meramente pressuposto, é um ponto que é meramente pensado e é um ponto que não faz parte das nossas relações cotidianas. Depois do materialismo, e Hans Kelsen ele é um pensador dessa época, depois de Marx, enfim, nós vamos ter de fundamentar todo o conhecimento nas relações sociais, ou em alguma reflexão acerca das relações sociais, ou, depois de Freud também, nós vamos ter de buscar o conhecimento de uma interação entre as relações sociais com a nossa psique. E quando se cria um ponto arbitrário no tempo, como é no tempo que eu falo aqui, no tempo de uma teoria, ou seja, na criação de um sistema de derivações onde há um início ou um fim, quando se cria
desse modo, um ponto fixo, se está criando arbitrariamente. E aí, então, justamente a crítica que o próprio Kelsen faz ao justnaturalismo de metafísica é uma crítica, então, que acaba sendo aplicada à própria teoria dele, uma vez que a norma fundamental, no final das contas, não reside dentro das nossas relações cotidianas. Hans Kelsen, lembramos, ele não quer extrair o dever ser do ser. Então, para ele, realmente não poderia existir uma norma que fosse baseada no ser. Agora, o problema é a questão de um dever ser baseado em outro dever ser e esse dever ser criado do nada, não ter sido criado através de um processo deliberativo. Então essa é a crítica possível de ser feita a partir de Hans Albert à obra, ou pelo menos à noção de sistema de Hans Kelsen.